Túlia. Meu boa tarde aí para todos e todas. Hoje é dia 15 de abril de 2010, quinta-feira. O verbete é 1538, 4 páginas, 45 logias e 8 máximas. O tema, autoidentificação seriexológica. A especialidade é a seriexologia. Definição. A autoidentificação seriexológica é o ato efeito de a consciência lúcida identificar e admitir, com toda responsabilidade autocrítica e cosmoética, indícios realísticos e determinadores de autovivências humanas, prévias, seculares ou milenares. O aperfeiçoamento do mata pensene pessoal por meio da autoidentificação seriexológica. As retroformas holopensênicas esquadrinhadas. A caracterização do mata pensene pessoal predominante. O cultivo da memória pessoal em geral. A autoexpressão atual evidenciando sinais de existências pregressas. O fato de existir o quem é quem, muito secular. A sinalética energética e parapsíquica pessoal, ampliando a autoconfiança na auto-para-perceptibilidade. O cotejo entre as biografias pessoais. A determinação das características-chave perpetuadas na sucessão das vidas intrafísicas. A coragem de enfrentar os retroerros, sendo o primeiro passo rumo aos neo-acertos. A descoberta dos índices multiexistenciais auto-encriptados. O fato de as personalidades em geral não saberem quem foram no passado e nem também quem são os outros, multi-existencialmente. O ideal para a consciência lúcida sendo o ato de identificar algo seriológico por si próprio e não através dos outros. O ideal para a consciência lúcida sendo, além do exposto, identificar primeiro algo seriexológico de si mesma, para depois identificar algo seriexológico de outro. Na remissiologia nós falamos sobre aceleração da história pessoal, autobagagem holobiográfica, autoidentificação somática, descarte dos resquícios e identidade extra. Aí nós temos, então, uma ideia do processo da remissiologia. Agora, frase enfática. As autoidentificações conscienciais, multiexistenciais, seculares ou milenares na Terra ainda se desenvolvem ao nível do obscurantismo crasso, da ignorância parapsíquica, nua e crua. Você sabe de fato quem são as pessoas? As pessoas sabem de fato quem você é? Esse verbete é terrivelmente complexo para os processos parapsíquicos. Agora, quer dizer que eu encontrei aqui, ó, que isso aqui não foi revisado, lá no original que já está. Tem 7 erros aqui. Na estrangeirismologia, o timeline aí tem ponto e vírgula que está errado. As retroformas na pensenologia, está faltando um S. A coragem de enfrentar os retroerros, está faltando um D. Facilitando, está facilitando. O binômio está bonômio, é o bonômio. Né? Isso é coisa de alguma coisa que passou por aqui. Agora aqui o trinômio, erronia, engano também está, é alguma coisa. E aqui o polinômio, postura, olhar, voz, gesto, faltou a voz. Ele ficou calado, quer dizer, está errado. Agora, tive durante a minha vida várias viagens astrais que ocorriam de forma natural, sendo que numa dessas, após deixar meu corpo somático, vinha deixar o corpo astral e assumir um terceiro corpo e gradativamente notei que não tinha mais formas, tudo estava em mim, eu estava em tudo, me sentia como se fosse um Deus. Com o tempo não tive mais consciência das viagens astrais. Por que aquele corpo não tinha forma alguma e me senti como parte de um todo, mas não perdi a consciência? Porque agora eu não me recordo das viagens astrais. Olha, eu aqui não falo o nome da pessoa, e tem gente que está achando ruim a hora que eu falo as verdades.
eu vou continuar falando a verdade sem falar o nome das pessoas. O que aconteceu com você aí? Você teve uma projeção de mental soma isolado, você não deu valor para isso. Possivelmente foi um amparador que te ajudou, chamou a atenção, mostrou ali aquilo que eu chamo de extrapolacionismo, e você não deu valor para isso. É tanto, ó, você nem lembra de nada. A vida capiou você. Seria bom você fazer um levantamento disso, ver quantos anos tem, por que você entrou nessa. Tudo indica que você deve ter se perturbado por causa das bobajadas do orientalismo. Tem que estudar as coisas com racionalidade. De modo que agora é hora, olha, quem foi rei sempre é majestade. No Brasil é o seguinte, o cara foi embaixador, ele é um eterno embaixador. Então, de modo que a mesma coisa, você projetou de mental soma isolado, do jeito que você está falando, tudo indica que você teve isso. É bom você estudar o livro Projeciologia, colocar as carapuças que você encontrar aí, na fábrica de carapuça, que é o livro, e isso pode ajudar você demais daqui para frente, você vai recuperar tudo e vai voltar a ser projetor e entender. Por exemplo, já era para você ter superado isso, uma projeção que a pessoa já tem, extrapolacionismo, que é a projeção de mental soma, que é o paracorpo do discernimento, a pessoa já começa a pensar nas coisas nesse princípio da conscienciologia que levam para o curso intermissivo, as retrocognições. E a pessoa muda a vida porque muda também a sua proexia. De modo que, nesse seu caso, houve um erro redondo, crasso, seu, a respeito, você não soube interpretar o processo, possivelmente por influência das tolices do orientalismo. Atendi ontem uma gestante, 8º mês da gestação, que me disse ter medo de morrer dormindo. O medo é por ela morrer, não pelo feto. E que há 3 semanas passou a ter esse receio, antes não tinha. Até que ponto a consciência que está em vias de nascer pode influenciar os pensamentos maternos nessa interação simbiótica ou parasitária tão intensa? Essa mudança dos pensamentos maternos será permanente? Escuta, você sabe que a biologia é muito bem feita e o processo da gestação também. Quando a mulher entra em gestação, até ela às vezes deixar o aleitamento, o processo quando ela está dando leite, a prolactina e os processos todos para o bebê, o que nasceu, o recém-nascido, a mulher, ela emburrece, ela perde o nível de lucidez dos processos, principalmente do entendimento intelectivo, porque ela fica na parte animal para fazer a construção do corpo humano da outra pessoa. Agora, o que se passa? Essa consciência que vem, nesse caso aí, está óbvio. Sabe perguntar se ela teve muito vômito durante uma temporada? Como é que foi isso? Porque aí a interação simbiótica ou parasitária está negativa devido às ECs. Tudo é um processo de energia consciencial. As energias não estão compatíveis. É necessário que a mamãe seja orientada para ficar mais tranquila, trabalhar com as energias. O ideal seria ela já entender o que é estado vibracional, mostrar para ela o que é isso. Que aí ela melhora o processo de interação, de interatividade com essa consciência que está chegando. O problema todo é de energia consciencial. E o estado vibracional é seríssimo nisso. Tenho ideias inatas a respeito da antimaternidade sadia e a necessidade de priorizar nosso mental soma, evitando as automimeses desnecessárias, como as gestações de mais bebês. Tenho noção, isso aqui é a mesma pessoa que está falando, é um homem que está falando sobre uma mulher. Tenho noção de que na retrovida fui mulher, e por isso hoje priorizo o oposto do que já fiz. O que pesa mais no meu caso, as ideias retrocognitivas da retrovida ou as noções dadas durante o curso intermissivo? Para mim, são as duas coisas que se juntaram e você ainda não está sabendo conviver com isso. Tem que saber conviver e admitir a realidade. Assistindo a tertúlia de ontem, me descobri também um envergonhado consciencial.
Sofro das minhas ruborizações existenciais pelo caminho conhecido e não percorrido. Será que podemos chamar esse fenômeno de uma ruborex? Fica aí a sugestão, mas isso é muito fraquinho, muito fraquinho. Como pode a consciência estabelecer para si algum sinal retrocognitivo que permita uma clara lembrança dos caminhos a percorrer e daqueles que deve evitar? Por exemplo, o que você faria para, numa próxima CDX, não repetir o percurso pelo Espiritismo? Não, eu quando entrei com o processo espiritivo, eu já sabia de tudo, porque tudo foi feito de caso pensado. Porque eu sigo a equipe, que é o maxi-mecanismo interassistencial multidimensional. Eu sigo a técnica do ciclo multiassistencial pessoal da atividade. Quem manda é esse. Então eu me preocupo com isso não é preocupação para mim. Agora, o que eu vejo aí é, vamos estudar. O seu termo ruborex está até bonito, parabéns. Mas é muito superficial, pequenininho. Vi no intervalo do Jornal Nacional chamado para as tertúlias. Depois disso, no final de semana, acessei o site e assisti a tertúlia do dia. Fiquei entusiasmado com o assunto. E agora, todas as vezes que chego ao trabalho, vejo sua palestra. Entretanto, sou leigo no assunto e muitas palavras que são ditas no programa me deixam boiando na maionese. Gostaria que você me indicasse um livro para o iniciante, 0%, a fim de começar a dirigir de forma independente o seu veículo. Você me entendeu? Desde já, grato pela ajuda. Fala com ele aí sobre o caso do dividir da enciclopédia. Isso. Olha só, se você logo do lado, aí quando você estiver vendo a tertúlia, tem 2 quadrados. Um tem instituições e o outro tem as livrarias, nossos livros. Então você vai no Shopcons, tem vários livros da Conscienciologia, tem o Projeciologia, tem os tratados, livros menores, tipo Nossa Evolução, o Projeções da Consciência, que são mais iniciais. E tem a enciclopédia, que é o Dividido Enciclopédia, que tem aqui, ó, com 1.365 verbetes, está R$ 95,00. Então você entra e você vai ter acesso a vários outros autores também, outros temas, vale a pena você dar uma pesquisada. Eu acho que com o dividir vai ter com o dividir a enciclopédia da orismologia. Isso. Qualquer coisa, companheiro, estuda o que é orismologia. Nós somos baseados nessa ciência, orismologia. Agora, gente, para vocês aí que estão escrevendo o livro, eu queria lembrar de uma coisa. Sempre eu estou trazendo de vez em quando uns pedacinhos, né, para ajudar, né? De grão em grão, né, um grãozinho. Né? O problema é o seguinte, dependendo do seu livro, vale a pena você pensar, se vale a pena mesmo, fazer referência, se você vai fazer um prefácio, por exemplo, do seu livro, do auto-revezamento multiexistencial implícito na sua obra espírita. Você põe isso no prefácio. Fala que você está escrevendo para você também. Isso, às vezes, pode clarear mais o seu processo na próxima vida. Vocês estão entendendo, né? Se o seu livro vai ter prefácio, isso às vezes vale a pena pensar. Mas, ô Gabriel, o que tu queres? Queria entender o porão consciencial da pessoa. Ele, nas vidas anteriores, eles são porões parecidos? Essa é a primeira coisa. Pergunta para a pessoa. Isso varia? Não, estou tentando entender. O problema todo é o seguinte, vamos pensar só. Temperamento é a última coisa que muda. Certo. A mata da pessoa depende do temperamento. Ela muda de corpo, mas o temperamento continua. Então eu te pergunto, porão consciencial vai mudar muito? Depende da pessoa. Se ela mudar, tem que mudar. A partir do temperamento, pegando o mata pensando, para chegar no porão. Porque senão o porão está com ela. Acabite? Sim, eu estou tentando entender assim. Ó. Por exemplo, eu vou pegar meu traço de extroversão é temperamento. Isso é um processo de temperamento, voltado para o estímulo exterior. Tá. Outra coisa são os gostos, preferências que eu tenho, que também, por exemplo, eu fui vendo os testes de psicologia, levam para a área da comunicação e tudo mais. Então, aquilo ali, e tem influência genética também, né? Porque você conhece minha família, também tem isso. Há uma influência genética e de afinidade. Se eu vou estudar meu porão, a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, a sua extroversão não é superior a essa influência da mamãe? Se ela é superior à influência,
A minha pergunta, a sua extroversão, que é muito forte, ela não é superior à influência da sua mamãe? Sim, isso eu vi. Então acabou. Você já está definido. Eu olho pelo meu irmão, ele é introvertido. Não, esquece seu irmão. Isso mostra a diferença Gabriel. de comportamento. Gabriel. Ok. É o santo Gabriel, o rei Gabriel. O que é que ele é mais? É, o poder da comunicação. Né? Tá. Mas, tudo bem. Eu me estudando, eu vou ver assim. Só um parênteses. Sua mãe também é da comunicação. Ela também é. Eu sei. É capítulo? Entendi. Ao passado. Eu sei do passado. Ó, a retrocognição já começou a ficar grupal. Tá, mas aí estudando, por exemplo, por coisas que você já falou e coisas que eu estava vendo. Não, tem traços do meu porão que eles são muito semelhantes à última vida. Então, se eu mexer com ginástica nessa daqui, vou ter mexido naquela ali, mas inclusive pelo próprio temperamento que leva a buscar esse tipo de estímulo. E você se adapta à cultura do momento evolutivo, o Zeitgeist. Isso, é isso que eu estou buscando. Como eu te perguntei da questão da música, eu vou ver, então o tipo de música que eu escutava. Depende do tempo, a hora que você está, o Zeitgeist, o espírito do tempo. Qual é a contemporaneidade que você está com esse corpo? Isso também influi. Mas aí mesologia. Uma vez você falou assim, fulano está mexendo com determinada arca, fulano está mexendo com determinada arca da Idade Média, ou está mexendo com a arca da época da China. O que você quer dizer com isso? Devido aos assédios. São os assédios, mas aquilo ali não vinha já há muito Agora, tempo. Por que ele está? Excepcionalmente, tem aquele percentual que, em vez de assédio, é o trabalho que a pessoa vai desempenhar. Aí isso é exceção, é uma minoria. E como é que funciona? Por exemplo, porque na psicologia você vai dizer assim, traços... Como é que funciona? Você lembra de uma vida há 3 séculos. Depois tem outra que você lembra há 18 séculos. Por quê? Aquele povo lá que tem relação com esse aqui. Essas duas vidas que estão em jogo, elas convergem. Elas são, no caso, predominantes. Elas monopolizam as suas necessidades hoje. É o que sobrou de rastro fedorento. Eu vou tentar de pensamento para ver se eu entendi. Quer dizer, você está afirmando que eu tenho determinadas memórias de outras vidas. Essas que eu estou tendo é porque elas têm uma conexão de uma com a outra. Uma memória de 18 séculos e outra do ano passado não quer dizer nada. A memória em si é a mesma. Vai depender da qualidade de rememoração que você tem. É a retrocognição. Mas a influência dessa rememoração é por causa do assédio. Muda devido ao Zeitgeist. A época é diferente, a mesologia é outra, a influência é outra. Agora, por exemplo, se aquela lá tem relação com aquela que eu estou... Olha o exemplo que eu dei. 18 séculos e 3 séculos. O elenco conseguiu ser reunido de novo. Depois de 15 séculos. Por isso que é memória. Então aí você está perdido. Não tem jeito de tirar o corpo fora. Tem que enfrentar. Então eu vou considerar nessa mesologia, no ambiente ali que estou vendo os Zeitgeist que você falou, quer dizer, as minhas rememorações que eu tenho na hora que eu fizer ali o traço, se eu estou tendo de uma vida aqui, estou lembrando de outra, e tem aquele gap, essas que eu estou lembrando é porque elas estão conectadas, inclusive com as conscientes atuais. Pelo menos aquelas que afloraram à tona, que vieram à sua lembrança, que mexem com você, geralmente do ponto de vista psicossomático. Tá, aí te pergunto dentro da parte, por exemplo, musical. Eu já te fiz essa pergunta. Veja, por que eu... Você agora está falando do contexto básico. Arte. Sim, eu sei que repete. Mas dentro desse contexto eu te perguntei, por que eu vou lembrar? Determinado som, ele tem um som que ele me provoca. Por exemplo, eu te expliquei do Rabebe, aquele que ele lembra uma guitarra. Então, aí eu vou entender. O tipo de estímulo me leva para o rock, vai me levar para vários instrumentos parecidos. Por isso que nas retrocognições nós colocamos a opção de música de diversos países. Sim. Mas você falou que isso é porque eu mexi mais tempo, ou seja, então aí já não é um contexto só de
Zeitgeist, você está falando de tempo de experiência, a experiência que a pessoa tem. Você se dedicou mais ao problema. Ser mais, vamos dizer, especializado no assunto. E como é que funciona Tudo bem, tem influência do corpo, eu poderia ter um corpo diferente, isso vai influenciar, mas a supressão, quer dizer, reprimir determinados traços, como você já falou. O cara foi um médium ectoplasta, ou foi um grande desenhista, ou foi... Chega nessa, aquilo lá não se manifesta. Como é que funciona aí, isso? ela monopoliza tudo, ela engole tudo, absorve tudo. Não, mas não traço da arte, Paulo. Nesse caso, foi o processo de arte. Não traço da arte, por exemplo. Quando você falou disso aí, do traço parapsíquico. Arte, extroversão e aparência pública. A figura pública que foi criada, isso tudo influiu muito em você. Professor Valdo, bem aqui em cima. Bem, eu queria voltar à sua dica com relação ao questionamento que também você fez com relação a se vale a pena deixar o prefácio. Poderia falar mais, ampliar, dar algumas dicas? Não, o caso é o seguinte, primeira coisa, a pessoa está escrevendo um livro, precisa saber se ela vai fazer um prefácio. Se o prefácio é dela, se o texto comporta um prefácio, se o texto exige um prefácio. Cada livro é de um jeito, o autor pensa também o modo dele, ele tem o estilo dele. Se ele vai escrever um prefácio ou uma introdução para o livro, é o caso, então, é essa que é a sugestão que eu dou. Pondere, se não é o caso de se referir ao autorrevezamento para a próxima vida a partir dessa obra. Não há um problema para a pessoa. Ela vai esclarecer o problema da cápsula do tempo antes de chegar a hora. Entendi. Isso pode ajudar. Valdo, nesse caso aí, eu não entendi direito o que eu boto no livro. Como autorrevezamento. Assim, quer dizer aos prezados leitores que esse livro... Não jogou fora. Mas eu vou falar. Você que sabe se vestir. Não, eu vou falar. Eu entendi. É sobre o que o assunto? Eu entendi o conteúdo que é um autorrevezamento para... To be continuo, mas é lógico que eu não quero que você cite tudo o que... Mas o que eu estou em dúvida mesmo que... Você faz um resumo que você queira. Tá um resumo, eu vou fazer Faz uma síntese. Uma síntese. Agora, você pode falar isso tudo encriptado só para você. Um prefácio... Você fala por vias travessas, indiretamente, por tabela. Alguma coisa que eu coloco na próxima vida vai ser... Por ricochete. Está vendo, né? É mais ou menos. Tudo isso é possível. Sim. Professor Valdo, na página 31, na polinomiologia, o senhor coloca os registros audiovisuais propiciando a pesquisa multiexistencial do polinômio postura, olhar, gesto. Eu queria compreender como que é feito esse cotejo, dessa pesquisa multiexistencial do polinômio postura, olhar, gesto. Voz, tem uma voz aí, encriptada aí. Você está falando os registros audiovisuais propiciando a pesquisa multiexistencial do polinômio. Sim. Então, assim, a pessoa ela vai estudar a aparência... Pesquisas, os registros audiovisuais. Hoje em dia tem muitos registros por aí, tá certo? Agora, isso ajuda demais as pessoas. Então, por exemplo, quando nós fizemos o Instituto, eu recomendei principalmente às moças, às senhoras, para a gente filmar todo mundo que estava dando aula, para elas melhorarem a didática. Isso foi no início do Instituto. Deu uma briga danada entre algumas das nossas amigas. Você está entendendo? Agora, tudo é um processo aqui, é justamente isso. Você entende essa condição? Os registros audiovisuais propiciando a pesquisa multiexistencial do polinômio postura, olhar, voz, gesto. A pessoa começa a ver como é que ela é. Se ela começar a mexer com isso, ela vai acabar vendo o passado. Se ela tem alguma lembrança, alguma recognição, algum processo onírico, às vezes muita coisa vai ficar esclarecida. Depende do que ela faz. Agora, que a pessoa é interessante ela pesquisar, do ponto de vista da manifestação dela, é. Uma das coisas melhores que pode acontecer é você falar para alguém
filmar você sem você perceber. Vai ficar tudo na base instantânea. Tudo isso eu já fiz com certas pessoas, às vezes melhoraram. Muitas melhoraram. Há muitas melhoraram, tanto que deixaram até trabalhar comigo, foram embora, porque esse foi envolvido e vieram os assediadores e bem cheios de dinheiro. Certos cotejos podem ser feitos, por exemplo, falar aqui uma vida do início do século XX, né, que já havia algum registro audiovisual, e a pessoa quer fazer um cotejo com uma determinada personalidade. Sei, mas o audiovisual que eu estou falando é qualquer coisa instrumental, mecânica, eletrônica, seja o que for, que ajude você a subitar o processo, a aflorar, a fazer o repuxo dessa realidade. A minha questão é assim, se a pessoa vai lá, ela tem uma suspeita de uma retrovida nesse período, onde já havia algum registro, e ela faz um agora. Ela começa a fazer o cotejo, por exemplo, de um filme antigo, onde aparece aquela personalidade e dela. É possível encontrar, de repente, semelhanças, se for a mesma personalidade? Semelhança sempre vai encontrar. De gestos, de tudo? O que você for fazer vai ter similaridades ou similitudes. Isso é inevitável. Sempre tem. Isso não se Agora, perde. o problema todo é a pessoa não vai querer encontrar tudo já mastigado. Ela tem que pesquisar para saber das coisas. Outra questão, assim, em relação ao Megatrafó e o Mater Pensene. A pessoa, ela tem um Mater Pensene específico, por exemplo, relacionado a parapsiquismo. Só que aquilo ali, ela deu frutos, né, interprisões, enfim. E em outro momento ela decide qualificar ou fortalecer o mental soma, mais na área de intelectualidade, racionalidade, para que possa retornar e fazer a fusão de novo, fazer a união de novo do Mater Pensene dela com o Megatrafó. Que na ocasião, naquela vida, ela não está trazendo à frente como o Mater Pensene dela. Então eu queria saber como que isso funciona. Eu não sei se ficou claro. Por exemplo, numa vida ela vem mais voltada para a intelectualidade do que o parapsiquismo. No entanto, o Mater Pensene dela é o parapsiquismo. Tudo depende das preferências da pessoa naquele momento evolutivo. As preferências às vezes são superiores ao próprio tipo de corpo. Ela pode até mudar de gênero de corpo. E as preferências continuam. Então o problema todo é ver quais são as preferências. O que a pessoa tem como predileto? O que ela procura? Como é que é? Então, mesmo ela sabendo que o predileto dela seria aquilo que seria ligado ao Mater Pensene, né? No caso da personalidade em estudo, parapsiquismo, ela opta por investir em outra área naquela vida, para qualificar e fortalecer aquele aspecto. Como que é isso? Intermissivo isso acontece todo dia. Mas há uma dissociação. A pessoa lá, ela decidiu, mas chega aqui, às vezes, ela desvia. Como que fica essa dissociação do Mater Pensene dela e o Megatrafó que no momento ela está colocando à frente? Porque o ideal é fazer a junção dos dois, mas ela naquele momento ela não está fazendo aquilo. Ela não pensa assim. Ela pensa o que eu estou falando. Ela pensa na predileção, na tendência que ela tem, o que ela gosta. Agora, ela promete a si mesma, quando vem para cá, tudo isso. Chega aqui, às vezes, ela se envolve de novo, porque ela tem que fazer uma renovação daquilo, ela entra no status quo antigo e ela se acomoda, ela se assenta. Isso aqui é o ruim. É isso aí que tem que sair. Agora, por exemplo, recursos, outros, do jeito que nós estamos falando, tudo isso, o processo peculiário mesmo aqui, ajuda demais. Por exemplo, esse verbete, essas nuances que tem aqui, são nuances. Isso não tem na psicologia, nem na psiquiatria, que tem aqui. Isso é da parapercepciologia. Isso que eu li aqui, ó, aquele cara. Entende? Os processos que a pessoa tem. Isso aqui é que é importante a pessoa pensar. O fato de as personalidades gerais não saberem quem foram no passado, nem também quem são os outros multiexistencialmente. Você olha para a pessoa assim, ó, todo mundo é um ponto de interrogação. Cada um traz um ponto de interrogação na testa. Agora, o ideal para a consciência lúcida é o ato de identificar algo seriexológico por si próprio. Mas às vezes é difícil. Eu aqui então dou a deixa. Eu estou
dando a bola de neve inicial para vocês, estou dando a dica. Estou suspendendo a bola para vocês darem a cortada. Mas até para a pessoa ela entrar nisso e ela ter uma retrocognição e fidedigna, ela precisa estar um pouco mais afinada dos trafores dela com aquilo que ela é. Ela precisa de estar com a autopensionização adequada ao parapsíquico. Com isso, então, ela vai mudando o homem pensando pouco a pouco. Ela tem que pensar nisso. Se uma pessoa não pensar no parapsiquismo, ela não vai aprender nunca nada do parapsiquismo. Primeira coisa, tem que ter ambiente, espaço mental, dentro do micro-universo consciencial dela, para ela permitir isso. Então, por exemplo, esses boboca materialistas da materiologia, eles, a maioria se afoga mesmo. Vai ter Melex depois, quando vier essa realidade. Agora, outra coisa que eu gosto de até expor nisso aqui, que ainda não falei muito. As Melex agora, elas vão continuar mais fortes depois que a pessoa dessome. Por quê? Porque extrafisicamente as coisas estão mais explicitadas devido à Reubert. Já não tem muito mais tapiação. É como se acabasse os bairros de tapiação da cidade. A pessoa vai voltar para a cidade dela, não tem mais aquilo, é tudo sério. Ali está instalada a universidade, é o ponto de pesquisa, é o lugar que todo mundo está estudando. Isso vai dar Melex num monte desse povo que teve oportunidade e não usou. Então, as Melex agora, para as próximas vidas, dessas novas gerações todas que estão aí, elas vão ser maiores. A coisa óbvia. Vocês entenderam esse mecanismo que eu estou falando? Não tem jeito. Então, isso aí vai influir também nesse povo todo, nesse ponto de interrogação, nas pessoas, na interrogação na Terra. Professor Valdo, ia continuar aquela hora, na terceira linha de baixo para cima, do pensenologia, terceira linha de baixo para cima, o aperfeiçoamento do matre pensene pessoal por meio da identificação. Eu queria saber se esse mater pensene ele vem do passado, mas ele continua, é um mater pensene que ele vem do passado e continua no presente. O mater pensene ele segue o temperamento da pessoa, às vezes não vai mudar. Né? Agora, por exemplo, é lógico que 99% de todo mundo que fez agora pela primeira vez um curso intermissivo vai ter que mudar o mater pensene, está na cara, para melhor. É aí que a gente tem que falar nesses assuntos aqui, para ajudar vocês. Mas ela pode também... Tem que fazer vocês pensarem nisso. Porque lendo o que está aí, ouvindo a mídia que está aí, estudando a universidade que está aí, ninguém vai explicar isso para vocês, nem nas religiões. Mas ele pode, então... Esse livro que nós estamos falando aqui, não se fala por aí. Ele tem Isso é curso intermissivo puro. Mas ele tem outra saída, ele tem um mater pensene hoje, que é novo. Mas ele usa o passado para reforçar. Não, eu te pergunto, ele tem o mater pensene hoje? Hoje, mudou. Dele? Mudou. É. Não, hoje mudou. E ele pode usar... Já mudou para melhor? Mudou para melhor. E, acabou. E ele usa, assim mesmo, ele pode usar o passado para reforçar. Pois é, não. Aí as coisas podem mudar. Também estou perguntando, eu não sei. Ele vai ter a rememoração mais séria. Gente, uma rememoração que começa a bater tudo com lógica e racionalidade, liquida com um monte de tolice da pessoa. Não tem jeito. Devido ao processo da lógica, dentro do problema, é a pessoa consigo mesmo. É como se ela falasse, não, eu tenho 2 narizes, eu não tenho um nariz só. Ela não vai admitir uma coisa dessa, ela sabe que isso é impossível. É igualzinho aquele negócio que eu falo da mão. Eu tenho 5 dedos. Desde que eu me conheço, eu tenho 5 dedos, eu não tenho 6. Então, essa realidade nua e crua é terrível para a pessoa. É isso aí que a gente tem que pensar. Agora ela usa o passado também para criar um mater pensene novo também, isso é uma outra... Não, tudo vem do passado, mas ela usa mais a reflexão hoje, aumentar o discernimento dela para fazer boas escolhas, para melhorar as prioridades evolutivas dela. É isso que eu tenho que dizer.
Muda o Mater Pensene por causa das prioridades, é isso que você quer dizer? Muda o Mater Pensene porque muda as prioridades. Os traços, as tendências são parecidas. As prioridades é que mudam. As prioridades mudaram. Devido o curso intermissivo, na questão de vocês. Que eu tô falando. Ou seja, a tendência continua, o temperamento continua, mas muda as prioridades, os objetivos da pessoa. Tem que mudar. Tá. Agora, é aquilo que a pessoa prometeu e ela tem que chegar aqui e cumprir. É o compromisso que ela arranjou. E esse compromisso, antes de mais nada, é de auto-incorrupção. É de auto-desassédio, é de autocrítica. Isso aí é que é. Professor, eu estudo alguma coisa de política internacional, blocos econômicos, relações internacionais, e algumas respostas que eu estava procurando eu encontrei lá no Reurbanizados. Dentro do contexto do Reurbanizados, que você trabalha com política, globalização, esse tipo de coisa, a globalização que veio aí não é boa, mas ela veio para ficar. A democracia que veio aí não é boa, mas ela veio para ficar. A ética nova que chegou, por exemplo, bioética, ainda não é tudo. Precisa de aumentar, precisa passar para a cosmoética, mas ela veio para ficar. Estou te dando 3 coisas que vieram para ficar, que isso tudo já faz parte da Reurbé. Tá, mas assim, a minha pergunta é um pouco mais específica. Dentro do contexto do Reurbanizados, nesse contexto de política mesmo, eu gostaria de saber para os dias de hoje, na sua opinião, qual você acha que seria a posição mais adequada do governo dos Estados Unidos e da União Europeia em relação ao processo nuclear do Irã, do Paquistão e da Coreia do Norte? Eu penso que o negócio todo é juntar todo mundo e conversar, coisa. Muita diplomacia que precisava. A diplomacia da boca para o ouvido e cara a cara, o nariz com o nariz. Se já haver mais confabulação direta e deixar de muita reunionite. Do jeito que aqui a turma de vez em quando faz reunionite, esse povo também faz lá. Isso aí tem que parar com essa história. É muita conversa. É muita exibição, muito tirar fotografia uns com os outros, aparecer na mídia internacional. Isso aí, essa politicagem tem que acabar. As coisas têm que ser na mesa. Não, ninguém sai daqui. Qualquer coisa traz, o banheiro é ali, a comida vem daqui. Ninguém vai sair daqui enquanto resolver. Vamos resolver esse negócio agora. Por exemplo, esse cara de Israel. Ele é terrível, o Bibi. Esse Bibi é terrível, ele está tapeando todo mundo aí com as coisas dele, os negócios todos. Quer dizer, tinha que dar um chega para lá no cara, mostrar a realidade, como é que é, por quê. Outra coisa, eles têm um monte de ogivas nucleares, mas eles não vão querer soltar isso contra o Irã. Se eles soltam uma bomba atômica ali, vai pegar eles mesmos, isso vai pegar. Outra coisa, os foguetes do Irã atingem Tel Aviv. Israel também pode sair do mapa com eles lá. A foguetada que eles podem mandar em cima. Eles estão assim, ó, foguete. Então fica essa conversa toda. É igualzinho aquelas crianças que falam, o que é mais forte, passa essa linha que está aqui, ó, encosta no chão. Vamos ver quem é que é. Tem mais coragem. Esse povo está tudo desse jeito, quer dizer, coisa de criança, o negócio devia ser mais sério. Levar o negócio para resolver. Primeira coisa, tem que ter uma democracia para todo mundo. Não tem. Os Estados Unidos não têm. Eles estão cheios de ogiva nuclear e não querem que os outros tenham. Isso está errado. Ou eles acabam com tudo e não deixam ninguém, ou como é que é? Agora, eles estão num beco sem saída há muitos anos. Eles querem acabar com as ogivas nucleares, porque aquilo cria problema até para eles. Só de carregar uma bomba dessa para um lado para o outro é um problemão. Você já pensou um dia que estourar uma bomba numa dessas cidades, a hora que o avião estiver passando em cima? Você sabe que uma bomba lá em cima vai atacar aqui embaixo. Como é que fica essa cidade super populosa dos Estados Unidos? Aqueles aviões passando com isso. Como é que fica? Isso é um perigo para eles. Agora veja, eles têm milhares de bombas ainda. Então, eles estão no beco sem saída. Criaram um monstro e não sabem o que fazer com ele. Por quê? Não permite que os outros países façam. Tem muitos que não querem, porque estão danados da vida com isso, porque isso é antidemocrático. Não há democracia nenhuma nos Estados Unidos, você sabe muito bem disso. Nessa questão de petardo nuclear, então, nunca teve, né?
Eles fizeram um clube específico só deles. E tudo na base de fazer coerção. Eu tenho a bomba, cuidado, tem que seguir o que eu estou falando. Está tudo errado. Agora, o negócio está chegando a um ponto que está começando a atacar as bases deles. Está começando a mexer dentro de casa. Outra coisa, eles estão com a polícia e com o processo de inteligência péssimo, como nunca tiveram, piorou muito. O americano sempre foi fraco nisso. Os judeus são bons nisso, o americano não. Então, o que se passa? Tem gente lá que está no próprio exército, na marinha, aquele negócio todo, e são contra eles. Igual aquele cara que eles pegaram agora recentemente, que estourou bomba lá, matou uma porção de gente antes de morrer. Quer dizer, sabe lá quantos não tem no exército americano, nos Estados Unidos, lá dentro, inclusive naquele Fort Barracks, aquele negócio dos grandões todos deles, que são homens-bombas? Eu não sei, você sabe? A inteligência americana também não sabe, porque se soubesse, eles teriam identificado aquele homem. Se um está assim, deve ter vários outros, está na cara. Então, veja, eles estão com a bomba em casa, não sabem o que fazer, os americanos, atualmente. Isso tudo aí tem que ser estudado. Você vê lógica disso que eu estou falando? Pondera bem, você que está vendo aí, seguindo os processos internacionais. Mas, quanto à política do Irã, especificamente, a hora que aquele maluco lá desenvolveu uma... Pois é, mas a primeira coisa, é lógico que a CIA já deve ter tentado tudo para acabar com esse homem. Mas eles não conseguiram acabar nem com o pobre coitado, que é doente, que é o chefão da Al-Qaeda. Veja, eles vão acabar com ele. Esse cara parece que ainda está vivo até hoje. Como é que é isso? Os americanos já eram matéria desses troços todos que eles faziam antigamente. Já não se faz mais estadunidense como antigamente. O Pentágono já era. Por isso que eles estão sendo ultrapassados de todo jeito. O processo da China em certas áreas, o problema da União Europeia em outras áreas, o próprio Brasil, o Lula com toda essa alta competência dele, às vezes se iguala já aos troços do mesmo nível. Outra coisa, essa BRICS desses caras, tudo aí, já fazendo pressão, eles estão reunindo agora no Brasil, os 4. Agora, essa BRICS, vocês sabem, são países que têm muita superpopulação. Eles têm razão em muita coisa por causa da superpopulação. São dos países mais populosos da Terra. Valdo, tem a questão da Rússia, que tem um arsenal atômico maior até que os Estados Unidos. E o pessoal aí, os analistas, dizem que existe... mas esse negócio de maior, onde tem milhares maior em de bombas, quantidade. Já perdeu o interesse. Eles acham que pode acabar com toda a vida na Terra 17 vezes o material que tem aí de petróleo nuclear. 17 vezes. Quer dizer, pode acabar com 17 terras. A vida humana que nós estamos falando na Terra. 17 vezes. Os analistas que falam, não sou eu, existe a possibilidade de guerra nuclear Estados Unidos e Rússia, apesar de que acabou a Guerra Fria, mas o arsenal agora, pensa bem, se o que é o problema todo é ver onde é que essas bombas nucleares vão estourar. Porque a hora que começar a estourar uma ou duas, vai arrefecer os anos, todo mundo vai ficar mais. Entende? Com uma ou duas. Foi assim que aconteceu na Segunda Guerra. Eu lembro bem que a gente estava acompanhando isso, o meu pai, aquele povo tudo discutindo os processos da política bélica dos aliados. A hora que estourou aquilo, esfriou, mas de uma maneira assim, de deixar todo mundo um olhando para o outro. A bomba atômica vai ser a mesma coisa agora. O dia que eles estourar uma em qualquer lugar, vai fazer o povo entrar nas 5 horas de reflexão, a técnica. O negócio vai ser fogo. Porque, gente, a Terra do jeito que está hoje, ela está explorada por todo lado. Qualquer lugar que estourar uma bomba, vai pegar vários países simultaneamente. Escuta, uma bombinha que estourou na Islândia, que foi um vulcão que estourou. Os aeroportos hoje, vocês sabiam, estão tudo fechados em vários lugares na Europa. Por quê? A rotação da Terra e os ventos estão levando toda a poeira dos vulcões para a Europa. Está tudo preto. Aquilo vai dar doença, vai matar os outros mais cedo, não deixa os aviões subir. Até às 6 horas da tarde, eles falaram que os aeroportos estão fechados. O Heathrow, que é um dos maiores do mundo, está fechado o aeroporto hoje, devido ao vulcão da Islândia.
Agora, a ironia da sorte. A Islândia não tem nada no aeroporto, porque é o contrário, o aeroporto dela está contra, o vento está dando para cá. Você está entendendo? O aeroporto está para cá, então ela não tem nada. Não afetou nada. Agora veja, eles também não têm culpa, porque o negócio veio dos intestinos. Eles estavam com o intestino preso e o negócio estourou na Espanha. Então deu esse negócio todo aí e foi uma coisa terrível. Agora, as fumaças são pretas. Aqueles borbotões assim, eu vi na televisão hoje. Alguém viu alguma coisa na televisão hoje sobre isso? Hein? Você está vendo aí, né? Agora veja, isso é terrível. Se um vulcãozinho desse, que resolveu despertar e vomitar, deu isso, pensa bem uma bomba atômica, o que não vai dar? E por quantos anos? Lembre-se, a primeira vez que eu fui ao Japão foi em 1966. Fazia, portanto, veja bem, 21 anos. Né? 66, 45, tá certo. 66, 21 anos que eles tinham soltado a bomba atômica. Eles me convidaram para ir ver o lugar, eu não quis ir. Tinha gente morrendo lá, 21 anos depois. Até naquela época. Eu sei que eu conversei entre colegas de medicina, entendido o assunto lá no Japão, entre eles, cada turma do Sakurai. Eu não quis ir, nunca visitei nem Nagasaki, nem Hiroshima, nada daquela área, de modo algum. Eu disse, não vou entrar nisso. Nós ainda não temos recursos para dominar esse negócio. Eu acho que nem agora ainda tem. A verdade é, todos esses anos que já passaram, 45 para cá, já faz 65 anos isso, ainda tem muita coisa sobre irradiação nuclear que eu não confio. Eu acho que isso ainda não foi apurado como deve ser. O negócio é muito mais sério do que a gente pensa. Radioatividade não se brinca. E olha, eu falo por causa dos processos que eu vi da turma do EM. A mulher, o filho e os outros que vieram aí, que estava tudo com irradiação, com o psicossoma tudo alterado. E lá a irradiação foi tipo atômica, que deu no planeta. Foi. Mas é natural. Do jeito que é ter. Esse vulcão, entendeu? Mas um pouco é atômico. Isso aí é o processo das entranhas. O problema é ver qual gás. Se é o coposterol, o proporcional, o que é que tem que vai sair dos intestinos da Terra. Entendeu? Porque o processo todo é a flatulência terrestre. O negócio todo é esse. Então, agora, se começar a colocar aí um laxativo nisso, nós estamos perdidos. Onde é que nós vamos passar desse negócio? Por isso, uma das coisas que o Serenós aguenta é o negócio das placas tectônicas, segurar essas coisas. Que tem controlar. Por exemplo, se o intestino grosso, o cólon da Terra, está alterado, que fique lá dentro, que não saia nada. Por aí eu acho que vocês estão começando a entender o que é que nós estamos. Nós estamos em cima disso. Nós somos as amebas em cima do epíplon da Terra. Epíplon. Vamos entender. Agora, gente, eu vou só responder aqui para não acumular aqui. É possível a manipulação dos fenômenos climáticos a partir do extrafísico? Sim. É justamente isso aí que estou falando. Os jornais noticiaram recentemente sobre o convênio firmado entre o governo do Estado do Rio de Janeiro e a Fundação Cacique Cobra Coral, instituição que se diz capaz de intervir no desequilíbrio climático com auxílio do espírito desse cacique. Apesar da Fundação informar que o convênio é sem ônus aos cofres públicos, tal notícia tem gerado muita polêmica. Qual a sua opinião quanto a isso? Olha, isso aí parece que houve, mas eles não fizeram nada, não fizeram o contrato, porque o povo reclamou e começaram a fazer chacota da turma do governo. Parece que eles não fizeram, não. Agora, que essas coisas podem ocorrer, pode sim. Você tem que lembrar que esse povo é tipo um banda, eles fazem despacho. A gente pode fazer despacho para uma pessoa, pode fazer despacho para uma população. Tudo isso depende do que eles fazem, como é que é, se tem força. Estou para construir uma sala em minha casa, a qual será destinada principalmente para a aplicação de técnica de projeção, mas também pretendo usar para EV e TENEPS. É viável usar a mesma sala para todos os exercícios da conscienciologia? Você que sabe se você tem confiança nas suas energias. Se as energias são boas, ela é multifacética, né? Ela serve para tudo, depende do que é.
Estou com dificuldade de entender esses dois itens, a interação, maturidade consciencial, desbloqueio reto mnemônico. Quando a pessoa tem a maturidade consciencial, ela começa a entender o processo de evolução. Ela vê quem ela é, de onde ela veio, o que ela está fazendo, para onde ela vai, o que já aconteceu com ela. Isso dá um desbloqueio reto mnemônico. Por quê? Não adianta você chegar e falar assim, você foi isso. Ela às vezes sabe muito mais do que ela foi, devido às deduções e depois as retrocognições que ela tem. Primeiro entra a dedução, depois as retrocognições. A maturidade traz isso com muito mais força. Agora, 2. A interação, desnudamento intraconsciencial e desvelamento seriexológico. O desnudamento intraconsciencial é quando a consciência faz o abertismo consciencial. Ela se expõe, por exemplo, ela chega aqui na CCCI e ela quer ser cobaia, ela é evoluciente na OIC, isso é abertismo consciencial. Ela está se enfrentando, ela encara a si mesma. Isso é o desnudamento intraconsciencial. A pessoa quer saber o que ela tem, o que ela é. Agora, o desvelamento seriexológico. É lógico que, quando a pessoa entra no abertismo consciencial, ela fica muito mais aberta para ter retrocognição. Como é com a pessoa que não quer reconhecer os erros dela, vai ter retrocognição. Vai ser muito difícil. Por quê? Ela quer mascarar, ela se antepõe àquilo, ela cria uma barricada contra aquilo, enfim, ela não permite, ela não facilita, ela não predispõe, ela não faz da vida dela aquilo que eu chamo, que é a recepção, o receptáculo. Esse receptáculo tem vários nomes desses para isso, entende? Ela não faz isso. Então, se ela não faz, o negócio está para trás, não tem nada. É muito mais fácil a gente entender do que a gente pensa. Ontem fiz uma visita a uma grande fábrica no ABC Paulista, palco no passado e presente de grandes greves, liderado inclusive pelo nosso atual presidente. Acidentes com funcionários, demissões em massa. Senti como se estivesse em um campo de concentração. Saí de lá com dor de cabeça, cardio chakra bloqueado e fronto chakra idem. Se as energias de insatisfação e revolta podem ficar impregnadas no local, é lógico. E como entrar e sair desses locais sem o peso de energias densas? O processo todo é encapsulamento e desassimilação simpática. Diz assim, não tem outro jeito. Lá é assim mesmo, eu conheço a área. Eu quero ser projetor, é isso que interessa? Ou seja, a vontade? Não, a vontade começa, mas não é tudo não. Você quer ser projetor para quê? A primeira coisa é essa. Tem que ser para assistir os outros, não pode pensar só no seu egoísmo. Então, depois disso, pega o livro Projeciologia e leia o livro desancando com o texto. Critique tudo. Aí você vai aprender mais depressa. Pode falar. Você, no Projeciologia, fala da memória quádrupla. Quero entender, quando você teve determinada experiência, que você rememorou alguma coisa, você conta que só um tempo depois, você saindo do corpo, entendeu que aquilo era uma memória de uma outra vida. Isso é com o tempo. Mas agora, por exemplo, hoje eu já tenho memória até octopla. Isso depende do que é. Que é só você ver onde é que você situa. Isso você tem devido à cosmoconsciência. O problema todo, Gabriel, a coisa da memória mais séria, é você saber conjugar a memória que é de vida intrafísica e que é de vida intermissiva. E que é, em terceiro, de vida projetiva. Se você souber sintonizar isso no passado, está fora de série. Agora, vê, a maioria que nem pensa que isso é possível hoje, agora. Como é que vai saber do passado? Isso. Então eu falo em memória quádrupla para começar o serviço, o assunto. Eu tenho memória muito maior do que isso. Dá um exemplo para eu entender outras visões, que lá você coloca da memória intermissiva, memória projetiva, memória física aqui, memória de outra vida. O que seria além disso? Que outro tipo de memória? As memórias é a hora que isso tudo começa a interagir? Se entrechocar. Não é interagir, não. É entrechocar, isso aqui é o pior. Conexão. Você está entendendo? A hora que não encaixa. Interseção. Por exemplo, aí você tem que saber. Daria para fazer uma quinta memória aí, identificar se é sua ou se é de outra pessoa? Não é só isso, a hora que você volta. Por exemplo, uma vida
Você tem uma memória, você já tem 4, tá certo? Então agora você tem uma memória que foi numa condição circunstancial, que os amparadores tiraram você do corpo. E você estava num processo projetivo. Agora, depois disso, você dessomou e chegou e entrou num processo de arranca-rabo, e eles foram estudar justamente aquele assunto, já na intermissão. Aí, tudo às claras, na cara. Você entendeu? Aí o negócio já superou o processo da parapsicoteca. Pensa bem. Então, coloca uma memória octupla. A coisa vai, depende do que quer que tenha. Você tem que lembrar o seguinte, as nossas memórias mexem muito com o problema, às vezes, popular, de muita gente, um processo coletivo. Isso então é pior, é mais ainda. Que aí entra as influências das outras pessoas sobre você. Então, naquele livro, tipo lá, os do André Luiz, conta lá do povo que vai para aqueles ministérios e tenta só lembrar alguma coisa, um flash de outra vida, como se a gente fosse fazer aquilo. Aquilo é superficial. Tudo é superficial. No extrafísico, como é que, por exemplo, isso deve ser que o AEC deve estar fazendo, né? Entender como é que funcionam todas essas memórias. O problema todo é esse, o problema é ver qual a lembrança que pode esclarecer mais o seu contexto atual em favor da qualificação da execução da PROEX. Você entendeu tudo que eu falei? Então, talvez a gente passe aqui e nem vá, quer dizer, chegar nessa ideia de memória quádrupla, porque isso depende de um nível de projetabilidade. É muito importante a pessoa estudar. Se não estudar isso, a pessoa fica tudo boboca aí, só com a memória de ontem, de manhã, o que ela comeu no almoço. Vamos parar com isso. Começar a ver que a memória é complexíssima. E outra coisa, ela é um elemento, ela é uma percepção básica, fundamental para a pessoa. Olha, só para finalizar, aquele Ian Stevenson, aquele livro dele é tudo muito superficial ou dá para do Ian Stevenson? Ele vale a pena aquilo ali, o conteúdo dele, em termos de pesquisa? Não, é sempre bom você ver, pelo menos, até para ver o que presta e o que não presta. Outra coisa que é bom ver de memória é o livro do Dune, ou Dune, como eles falam. Pega esse autor, Dune, que é o processo do tempo. Quem quer estudar memória precisa estudar o Dune. Tem um livro dele lá embaixo, é um livro raro, foi debatido demais. Esse livro, todo mundo brigou com ele. É um processo sobre tempo. Dune. Escreve D-U-N-N-E. E sobre tempo. Time. Um experimento do tempo. An experiment on time. Parece que o tipo maior do livro dele. Professor, Vale a pena ler. nessa questão, o maior entrave, pelo jeito que o senhor está comentando, é interno. A pessoa, ela tem, então, nesse caso, não reconhece seus erros aqui ainda, e por isso ela acaba não tendo experiência. Agora, não é só reconhecer seus erros, é a pessoa estar predisposta a reconhecer as suas fissuras, seus trafares. Se ela é sinceramente disposta a isso, acabou. Isso aqui é o objetivo consciencial. Se ela fizer isso, tudo vem a favor dela. Tudo vai se abrir mais. Sem o objetivo consciencial, nada se abre. Tudo se fecha em torre de marfim. O professor já comentou, até no meu caso, várias etapas aí, e em algumas delas eu não tenho ideia nenhuma, né? A coisa não vem de jeito nenhum. Então é porque, de repente, naquele ponto eu ainda não consegui superar aquelas questões, grupos de... Mas o seu no-bode você está começando a superar. Você era um pouco duro na manifestação. Você era muito determinado num ponto de vista que nem sempre era o melhor. Você hoje já alterou isso um pouco mais. E você sabe que isso em administração é terrível. O povo já falava, não, mas é o Adélio. Eu já falava desse jeito, vieram falar para mim muitas vezes. Você superou isso tudo. Você era muito gaúchão demais. Está entendendo? Muito gaúcho demais. Excessivo. Você falou ainda há pouco da lembrança que pode esclarecer mais o contexto atual em favor da PROEX. Como a gente pode identificar qual a lembrança que a gente precisa para isso? Para realmente... Tem que juntar aquelas coisas que você já estuda lá, que eu já falei muitas vezes.
Qual é o objetivo da PROEX? Qual é a linha básica? A bissetriz que corta todo o seu campo mental somático. Essa aí é que tem que interessar. É a linha básica, o essencial. Aí a pessoa tem que saber, né, o que ela veio fazer, o que ela precisa. Uma boa pergunta que você pode fazer para a pessoa é você falar assim: você já identificou qual é a ferramenta que falta a você para cumprir o que você quer? Qual a ferramenta que falta? Geralmente essa ferramenta pode explicitar uma opção de coisa. Agora, se a pessoa já chegou nisso, por ela, já é uma mão na roda, já ajudou muito, vai ajudar muito. Professor, professor, em cima dessa questão que o Losch levantou, a ferramenta, quando você fala ferramenta, você está se referindo ao atributo consciencial? Não, não. Não? Por exemplo? Às vezes é atributo, mas às vezes é uma cognição, é um conhecimento, é uma experiência que a pessoa não tem, faltou, alguma deficiência dela, aquilo que eu chamo a lacuna cognitiva, a lacuna intelectual, a lacuna da formação cultural da pessoa. Às vezes para aquilo está faltando. Se ela já chegou nesse nível e viu que faltou, já é uma mão na roda. Já vai ajudar muito a própria turma da Apex a esclarecer e enriquecer o contexto dela. Está claro? No começo da tertúlia, você falou para o Gabriel que a gente tinha que identificar o que a gente tinha nas arcas, né? E mexer com algumas coisas. E que o motivo de mexer com determinado assunto em cada pessoa poderia ser ou porque por assédio ou porque a gente tinha que mexer com aquele povo para fazer assistência. Eu queria saber assim, por exemplo, eu sei o que tem nas minhas arcas, que a gente sabe, assim, as coisas com as que eu mais mexo, né? Que seria o Lastanosa, a idade o feudalismo, a monarquia, tudo isso mais que a minha parte da pesquisa. Mas como eu posso identificar se isso tem relação com assédio do meu passado ou do meu presente, ou isso tem a ver com essa assistência que eu tenho que fazer para esse povo? Primeiro, é a sua assistência, senão você não teria todas essas, vamos dizer, sincronicidades que têm acontecido com você. Segundo, é lógico que isso também é o seu assédio do passado, por você estar mexendo com isso agora para deslindar o processo. Tudo isso é a mesma coisa. O problema nosso agora é expandir isso aí para melhorar essa condição, esse status quo. É o que você está fazendo. Então é tudo implícito, não é uma coisa ou outra. Nada é assim tão bonitinho e certinho. Nós somos muito complexos. Tem que ter uma visão de conjunto, olhar tudo. É isso que eu vivo falando em código. Vale, porque se a gente pensa na assédio, um desassédio, para desassediar o outro, primeiro você tem que fazer um autodesassédio, né? Então, para eu desassediar o grupo... Pelo menos uma parte inicial. A gente não pode querer que conserte tudo de uma hora para outra. Então, faça a sua parte. E o resto vem. E os amparadores ajudam justamente nesse ponto. E isso não resolve numa vida também, não, né? Não, a rigor não é assim que eu gosto de falar, não. Eu falo o seguinte: não resolve numa vida só todo o contexto 100%. Mas numa vida só, já passa dos 51%. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Isso, aritmeticamente falando, é extraordinariamente relevante. Agora, quando você... Quer dizer, uma vida só, você não consegue 100%. Mas você já começa a superar os 51%. Quer dizer, já... Isso, gente, é uma benção. É fora de série. Isso não tem preço. É inavaliável. Você entendeu? Eu estava pensando... Quando você insiste tanto na gente esclarece tanto, na verdade, né, sobre o livro, né? Porque, na verdade, escrevi... Não, mas o livro você não sabe também qual é. O livro tem um macete que a gente não fala muito dele. Mas é bom a gente lembrar, quem já estudou muito o processo de bibliologia sabe disso. O livro é uma declaração pessoal e fim de papo. Eu declaro que eu sou burro, eu estou escrevendo esse livro. Todo mundo podia pôr isso aí no início do livro.
Eu sou burro, por isso que estou precisando de falar sobre esses assuntos todos que tem aqui. Já era para eu começar a falar umas coisas bem mais importantes, mas a minha burrice não permite. Então, veja, é uma declaração da realidade da pessoa. Isso é o máximo. Lá no fundo, todo o livro, por mais que a pessoa entre com toda a jactância, com todo o processo dela de cabotinismo, ela ainda é modesta. Vocês estão entendendo ou não? Modesta? Escrever um livro e colocar um nome no livro, e esse livro vai ficar aí, isso é uma declaração de modéstia. Parabéns para a pessoa. Mesmo que o livro seja tudo de jactância, uma autobiografia que a pessoa está só exaltando ela mesma. Está mostrando os trafalhos dela, isso vai ajudá-la na próxima. Acapite? Vocês estão entendendo por que é que eu falo? Eu pergunto para vocês, seria a legenda que vão colocar no pórtico que é mais importante que o livro escrito? Não, o livro é mais importante que o pórtico. Seria a construção aqui, disso aqui? Então, por exemplo, você fez esse aí, essa é a sua obra-prima maior, a super gescom, mega gescom da sua vida. Não, o livro é superior a Tertúlio. Por quê? Tertuliano vai chegar aqui, o povo tudo passa, as baratas entram, a aranha é morta. Eu cheguei ali, eu tinha uma aranha que alguém matou, logo na entrada aqui de dentro aí, ó. Tá lá, uma aranha enorme, tá ali. Alguém matou na hora que entrou. Agora, então, veja, isso é o mais importante? Não. O livro é mais importante, porque está escrito, tem a declaração, tem a assinatura. Vocês já pensaram que todo autor, quando dá um nome, ele está assinando uma declaração dele. O povo esquece disso. Vocês estão entendendo? Então o povo pensa que eu estou só aqui, ó, batendo palma para todo mundo escrever livro. É muito bonitinho, é uma beleza, literatura, é bobozinho, o negócio é muito mais sério. E ajuda todos vocês. Professor, no livro Tempos Líquidos, o autor Zygmunt Bauman, o sociólogo polonês aquele, não sei se você conhece, ele retrata, ele faz uma denúncia do processo de globalização sobre os refugiados, que hoje alguns países que estão recebendo refugiados estão transformando eles em exilados para eles não terem ajuda humanitária para obrigar os caras a voltarem para o país deles. E isso não está dando opção para esse povo. Eu gostaria de saber como é que está atuando o reurbanizador nesse processo. Não, eles estão trabalhando com tudo isso, né? Mas isso aí é fichinha, tem coisa muito pior atrás de tudo isso aí. Isso aí é o que aparece na mídia. Uma coisa muito pior. E as matanças, ainda tem muita por aí. Como é que fica? Agora, a reurbanização é terrível, que é o processo das etnias, tem que haver com o graçamento das etnias, do jeito que tem pode. Ou não quer isso. Por isso que brigam tanto. Tem que acabar as fronteiras, não tem jeito. Agora, tem uma coisa que vai ajudar, eu já falei isso aqui umas 10 vezes, vou repetir para você. A hora que a gente começar a fazer as colônias extraterrestres na Lua, em Marte, em outros lugares, o povo vai começar a ter mais atenção lá fora, aí melhora aqui dentro. Quando as filiais começarem a ser mais importantes, a matriz fica sem importância, todo mundo acerta. É bem possível que isso vai ajudar. Eu queria que o senhor aprofundasse um pouco mais como identificar as falhas nessa formação cultural. Eu estou pensando assim, eu estou fazendo o levantamento de todas as provas que eu já fiz aqui da Conscienciologia, do Tertuliário, reaprendências, da imagística e tudo, entendeu? Então, fazer um levantamento. O que eu posso ver importante? Uma das maiores importante? lacunas que a pessoa tem é a dispersão. Aqui é muito comum. Você era muito dispersiva. Eu sou a assumida. Hoje você não é mais, porque você está muito consciente. Agora, só eu já te dei algumas marteladas que você está cheio de calombo na cabeça. Foi eu que dei. E eu agradeço, porque foi graças a essa martelada que eu... Veja, isso aí é seríssimo. Agora, o seu caso é um caso comum. Há uma boa parte aqui do povo que é dispersivo em matéria intelectual, principalmente. Isso aí, então, pesa na balança. Né? Mas o que mais eu posso investir para melhorar mais essa condição? A pessoa perde tempo com tudo. Tempo, energia, dinheiro, oportunidade, companhias. Mas como eu posso ainda ser mais assertiva? Porque se ela fosse direta, ela vai direta finalmente. Por exemplo, é a dispersão que faz a reunião Nietzsche.
É a dispersão que faz aquela pessoa que vai falar aqui comigo, que faz um preâmbulo enorme, então ela vai Buenos Aires via Paris, né? Vai para Paris até chegar a Buenos Aires. Quer dizer, isso tudo é o circunpensênio. Então, isso tudo ainda é falta de retilinearidade da autopensenização, do pensênio. Wow. Então, essa é básica, por isso que eu venho falando isso aqui todo dia. Aqui na página 31, em tecnologia, na segunda linha, você fala da fórmula técnica da análise comparativa existencial. Como fazer isso? A forma da análise comparativa existencial é a hora que a pessoa ela já tem alguma noção de uma vida anterior, então ela estabelece a vida anterior do lado esquerdo e a vida atual do lado direito, e começa a fazer os coteiros com autocrítica, autoincorrupção, autocosmoética e autodesassédio. Se não tiver essas coisas, não adianta nada. Agora, veja, essa fórmula técnica, cada pessoa tem a sua. Nós podemos dar umas partes básicas, mas não resolve, é a pessoa que tem que ver. Como é essa comparação que ela tem que fazer da análise comparativa? Tem que comparar, primeiro, o escopo, o objetivo, o que é que tem? Segundo, qual é o processo intelectual, as condições que havia. Terceiro, a emoção e o comocionalismo da pessoa. Quarto, quais os trafores que ela tinha e que ela tem. Quinto, quais são os trafares que ela tinha e o que ela tem. E sexto, é quando ela foi para o sexto, ela já saiu dos quintos, ela foi para o sexto. Então, qual é a pior coisa que havia antes e qual é a pior coisa que ela tem hoje? Então, o nó gordo, o Busilis mais sério, do passado e do presente. Só com essas seis itens aí, já é um regulamento, o código. Já dá para pensar. Seriam as variáveis de comparação. Estatuto pessoal. Só 6. Eu estou dando grosso. Mas se conseguir desses 6, já é muito. Não adianta nada. Aqui, eu não admito aqueles negócios de estar fazendo muito código e muita coisa com muito material. Você está entendendo? Item demais. 50 folhas para fazer, não vai cumprir nada. Eu quero ver a síntese daquilo que dói. Para ver se a pessoa, pelo menos isso, ela cumpre. Porque se colocar coisa demais, aquilo é desculpa. Não, eu estou fazendo isso e aquilo, você sabe muita coisa. Então eu só consigo... Essa conversa não cola, né? Comigo não. Comigo não, violão. É aquele negócio. Agora, você fez... Agora, você fez no início do Instituto aquele curso Análise Reencarnatória, que até certo ponto fazia uma comparação. Não, mas ali é outra coisa. Na hora que você vai comparar, é no mínimo 100 itens. Então, isso que eu ia chegar. Você falou aqui de 6. Os itens têm que ser absurdamente iguais. Por que o absurdamente igual? É na hora que o item não pode ser igual ao do passado. O atual tem que ser melhor do que aquele. A capite? Se é a mesma pessoa, ele não pode ter feito a mesma besteira do mesmo modo. Ele tem que ter apurado, a besteira diminuiu. Você entendeu? Sim. Então, se ele fazia uma coisa positiva, ele tem que fazer uma coisa agora que é a mesma, super positiva. Agora, então, esses 100 itens é que nós temos que ver. Por exemplo, o cara era médico, eu sou médico. A minha medicina tem que ser superior à dele daquela época. Então, profissão é uma variável. É uma delas, mas tem mais de 100. Eu chegava e falava assim, eu apresentava no curso muito mais do que isso. Você sabe que esse meu curso é que deu mais alunos, né? Bateu o meu recorde. São 550. Parece que era 555. Eu guardei por causa dos números, que era 555. E 555 você não pode falar muito rápido, você sabe, né? Senão dá outra coisa. Então, o processo, eu não pude esquecer isso, que o povo começou a fazer a piada comigo. Foi lá no EBAN. Entende? Eu tive que fazer um acréscimo. Por isso que deu 550 pessoas. Mas não era o caso eu tenho a leve impressão que até nas 550 pessoas, devia ter umas 5 ou 10 que repetiram. E queriam ver de novo o que é que eu fiz.
Mas não era o caso de você fazer um verbete com esses 100 itens, apresentando, para a gente poder... Não, isso não adianta muito, porque o negócio é muito complexo. Né? De outra vida, meu chapa. Não era o caso de dar um curso? Fazer era o caso de alguma coisa. Não resolve. Nesse caso aí, se eu fosse expor, tinha que fazer a enciclopédia, é o que nós estamos fazendo. Não, tudo bem. Se você for pegar, já tem um monte de verbete que você está pedindo, já tem aqui. Espalhado, esse né? aqui, ó. Tá. Personalidade consecutiva, tem outro. Claro. Olha todos aqueles que estão falando. São Holomnemônica, memoriologia, olha todos os verbetes. Memoriologia, holomnemônica e retrocognição. Eu já estou falando isso tudo há muito tempo. Agora, eu não posso juntar isso aí, porque as personalidades são muito complexas. Não, Valdo, mas... Faria demais. Não adianta falar. Não é o caso específico, são as variáveis. Poderia ter uma listagem. Mas as variáveis, isso aí a pessoa é óbvia, é só ela ver como é que a vida mas óbvia... O que é que você tem? Quais as variáveis da sua vida? Viu no passado? Então, mas... Você conhece toda a sua mais do que eu. Ok, mas existem algumas coisas que são padrão. Não adianta falar muito das suas variáveis. É você que tem que fazer. É isso que eu falava no curso. Assim, ó, eu comparei aqui, não, mas eu tinha mais ou menos 160 variáveis que batiam. Mas tem algumas coisas. O negócio que eu mostrei. Mas eu falei assim, eu não sou essa pessoa, eu sou do grupo dessa pessoa. Grupo evolutivo. Aí a coisa muda de figura, que é o fato. Agora veja, mesmo com 150, você está entendendo? Em cima do lance. Agora, se você for olhar, é lógico, eu sou muito melhor que aquela personalidade, né? Claro, já está mais você ainda tem isso ainda, por isso que é duro. Se escolher bem a personalidade, senão o negócio não está certo. Mas, Valdo, isso inclusive serviria até para a análise da personalidade consecutiva, que você teria todas as variáveis. Eu estou fazendo isso. Então, indiretamente já tem. Outra coisa, os 700 tem dados sobre isso, o Homo sapiens organizado tem no Pacífico. Mas não poderia então ter um verbete com isto reunido para ter a visão de conjunto? Não. Porque assim, Valdo, eu acho que não é pouco. Tem algumas variáveis... Eu já pensei isso tudo, Lócio, isso aí é dos meus negócios de 20 anos. E a minha conclusão foi que não adianta, eu não posso vender barato. As pessoas têm que fazer esforço para chegar nisso aí. Não adianta eu querer facilitar em excesso, eu estou tapeando vocês. Não é por aí. E outra coisa, retrocognição, com processo de vidas anteriores, a pessoa tem que pensar. Quando os amparadores permitem que a gente abra o jogo a respeito daquilo que a gente sabe, de uma determinada pessoa, tudo bem. Isso é problema deles, o negócio é mais sério, eles já examinaram. Mas, de modo geral, a gente não pode brincar com isso. A responsabilidade é muito grande, você fazer um negócio desse. Agora, se eu coloco aí umas, a pessoa acha aí um pouquinho, ela já acha que é o fulano. Espiritismo, eu vi muito disso, sabe? Eu tenho experiência disso, cada religião lá dos negócios deles. O que eu vi, olha, só de Napoleão eu vi uns 12. Você está entendendo? Mas outra coisa, uma das piores personalidades que tem é esse Napoleão. Porque o Napoleão que eles estão falando é o imperador. Sim. Não é os outros, não. Não é o Napoleão, meu amigo lá, Soares de Freitas, ou da Silva. Não, é o Napoleão mesmo, imperador. Mas, por exemplo, tem variáveis que seriam universais para qualquer, pelo menos na maior parte. Por exemplo, profissão. Aí isso já está tudo na enciclopédia. Isso vai olhar. Já profissão é uma coisa. É só olhar. A enciclopédia tem tudo. Eu já escrevi mais do que isso que você está pedindo. Se pegar os verbetes. Só que você lembra que uma vez eu falei aqui que era, talvez, se eu tivesse tempo, eu vou fazer um livro sobre vamos dizer, mega fenômenos grandões, a mega fenomenologia, por causa disso. Mas aí eu tenho que colocar um monte de coisa para dar uma coisa contrabalançar com a outra e esclarecer, porque senão não vai. Se eu fizer uma coisa muito assim, em cima da perna, sabe, en passant, é muito superficial, o povo vai tirar e começa a interpretar tudo errado. Eu não quero. Hoje nós estamos aprofundando o negócio para não haver má interpretação. Você colocou também aqui Esse 6 negócio de má processos. interpretação do que a gente escreve, eu já passei por isso tudo, de vidas anteriores. Eu tenho muito receio dessas coisas. Por isso que é que eu sou detalhista, levo na exaustividade, tenho a circularidade, torno a falar, abato pensenidade, tudo é por causa disso. Eu quero evitar
os erros que eu já cometi. Entende? Mas não interessa a pessoa vir falar, como já quiseram me falar, não, ele escreve demais. Igual aquela dona, a hora que eu mandei a primeira edição do... Você pensa que a gente é burro? Você explica demais as coisas. Igual o melhor da história que eu telefonei para ela está pior no telefone do que aquilo que ela escreveu. Assim, calma, eu não estou entendendo bem, vamos devagar, fala devagar. Aqui, eu gosto que me xinguem, mas que eu possa entender. Se xingar depressa, eu não entendo nada. Vai com calma no telefone, vai, fala. Aí ela começou a rir, eu desanimo, né? Mas dentro disso aí que ele falou, tudo bem, você coloca, isso aqui é meio, mais ou menos pulverizado, porque são em vários verbetes. Nada impediria de chegar lá e dizer assim, vou colocar variáveis. Tendências, temperamento, profissão, não impede. Tem verbete que já tem isso. Tem verbete que já tem. E outra coisa, já tem verbete também que tem a listagem dos outros verbetes. Alguns eu ainda não trouxe, mas uma boa parte já está aí. É só vocês olharem. Tem verbete, gente, que está cheio de... isso que vocês falam aí, que eu faço. Como é que é? Pegadinhas. Está cheio deles. Agora, a listagem que eu chegou a 463. 463. Eu já pedi para o Everton, ele fez em coluna dupla, deu 4 páginas, 4 não, 5 páginas quase 5 páginas de material. Mas agora aquilo vai ajudar muito. Eu estou explicando como é que ajuda e por quê. E eu dei um exemplo, que eu peguei a biografia, que eu arranjei 16 itens de biografia diferentes. Lá de dentro, eu pesquei lá, pincei lá dentro, coloquei fora. Eu acho que com isso nós vamos ajudar. O processo de grafia é terrível. Agora, Ivone, você não fez listagem de grafia lá naqueles seus dados, não, né? Você nunca fez grafia, né? Na questão de ciência, tudo aquilo que você estudou, você não separou grafias, não, né? Eu fiz todas as relações que eu encontrei. Grafias, nomias... Mas quantas você tem? Professor, de cabeça, eu não lembro. Você tem essa listagem? Tenho. Tira uma cópia para mim que eu vou comparar com as minhas. Tá. Eu consegui com a turma aí 463. Tá certo? Quem sabe que com você eu vou chegar a 500. Só para fechar. Amanhã cedo eu levo para o professor. Eu não olhei as suas, não. Eu não olhei nada das suas listagens. Por isso que é bom, tira para mim uma cópia, porque assim eu comparo lá. Okay. Agora, gente, por onde começar uma busca séria e aprofundada sobre nossa última vida? Você começa através do parapsiquismo e da sua holomemória. Anota tudo e coloca no laptop. E veja através do estado vibracional. É muito difícil hoje uma pessoa que não entende nada disso começar a ter retrocognição sem movimentar com as energias. O movimento das energias é através do estado vibracional. É assim que abre a sinalética parapsíquica. Eu tenho que explicar tudo que a pessoa está chegando agora. Sempre que outra pessoa não capacitada fala alguma coisa de minha última vida, só dizem coisas boas. Não acho que tenha sido assim. Algo me incomoda. Muito bem, você está mostrando sinceridade. Os amparadores fazem uso de médiuns, leitores de carta, oráculos, como uma forma de comunicação com a consciência, que tem o parapsiquismo pouco ou nada desenvolvido. Não é amparador, são os guias cegos. Quem faz ler carta do povo, oráculo, essas coisas, todo jeito tem hoje, pêndulo, incenso, cristal e etiquejandos, né? E quejante ética terva, são os guias cegos. Suas observações diretas são sempre pertinentes e a forma de impacto terapêutico que o senhor usa me ajuda muito. Até que enfim tem gente que está a favor, já não está tão contra. Quanto eu puder ir após, gostaria de ser com assim cobaia. Você tem que falar com a consciência. Acabo de fazer uma prática de estado vibracional de mais de 1h30. Foi ótimo. Em vez de contar os EVs, instalei EVs potente e prolongado. O último durou mais de 15 minutos. Apesar de estar numa fase muito boa energossomática, estou sofrendo recesso projetivo de mais de 2 semanas. O que está acontecendo? Recesso projetivo faz parte do serviço quando a pessoa está desenvolvendo. Isso é normal. Isso não é ruim, não. Talvez para qualificar as energias,
para que possa manifestar em dimensões assistenciais mais evoluídas. Yes, sure, certainly, that's it, sure, indeed, of course, ok, all right, e d'accord, tá certo? Gostaria que o senhor falasse sobre a questão dos guias cegos. Essa não, eu não li isso aqui, porque chegou agora, vocês viram que chegou, eu não li. Eu acabei de falar um negócio aqui. Pois isso me deixa confuso. Todas as entidades do Espiritismo e da Umbanda são guias cegos? Yes. Espíritos que colaboraram muito com o esclarecimento da vida espiritual, como André Luiz, Emmanuel e tantos outros, se enquadram como guias cegos? Sim. Por quê? Eles estão transmitindo o negócio através de psicografia. Psicografia não é uma coisa totalmente confiável. Você tem que ver como é que é isso. Se a resposta for sim, isso significa que não devemos levar em consideração os ensinamentos do Espírito manifestados nos médiuns? Não. Até um certo ponto, você tem que fazer sempre heterocrítica das coisas. Não pode ir no bico de nada. Outra coisa, é o princípio da descrença. Não acredite em nada. Nem naquilo que você lê, nem naquilo que você escuta. Faça suas experiências pessoais. Você quer admitir o processo da psicofonia? Seja médium psicofônico. Deixe, vamos ver o que acontece com você. Você vai começar a aprender. Se guias cegos ainda tem resquício do ego, qual seria o interesse dele ao se manifestar em centro kardecista e umbandista? Dominar o povo, mexer com as energias. O processo todo é esse. É o poder das energias. O que eles poderiam ter como vantagem nesse trabalho mediúnico para motivá-la a se manifestar? A energia. A energia é o dólar extrafísico. Estou na Conscienciologia há algum tempo e vejo que alguns fatores relativos à PROEX foram reestruturados, ou até pode ser que eu esteja acessando de modo diferente agora, mas ainda sem muita clareza. Como posso melhorar esse rapport ou rememoração do intermissivo com o que precisa ser feito na PROEX? Estou investindo e estudando muito, mas ainda falta acessar e fazer o link maior com o eixo PROEX, a diretriz. Como ter mais informações quanto às etapas a serem cumpridas? Podemos ter mais clareza com relação aos assistidos dessa PROEX? É bom agora você falar, né? Fala para ela aí. A pessoa pode é uma ter... nossa amiga conhecida. Eu não sei se ela já estudou lá na PROEX. Nós temos na Apex o curso Identificação das Diretrizes da PROEX, que é justamente para essa finalidade. Então a pessoa pode ter mais informações através do site da Apex, que é o www.apexinternacional.org. Lá então vai ter maiores informações sobre essa questão da identificação das diretrizes da PROEX. Eu me desdobro todos os dias. Trabalho com os amparadores todos os dias desde a minha infância, de uma maneira inconsciente. Desde os 33 anos, consciente. Esse ano, 2010, cumpro 40 anos. Os consumidores de crack servem de alimento para os reptilianos extraterrestres. Como o senhor Valdo falou, são alimentos para bicho. Álcool, sexo, maconha, ainda são alimentos para répteis, outros bichos desse planeta Terra. Imagina as consequências para os humanos que estão sendo invadidos pelos répteis ETs. Alguns estudiosos falam sobre uma disputa pelos humanos. Como o senhor vê essa situação? Estuda aí, tem sua razão. O processo das consciências tem de tudo. Agora, ó, o psicossoma, ele é autotransfigurável. Uma pessoa pode virar o maior crocodilo de boca aberta na hora, dependendo dela saber mexer com a transfiguração. De modo que isso tudo está aí. Tudo é possível, sim. O negócio é mais sério do que a gente fala aqui. Quais são as questões básicas para aperfeiçoamento da autocrítica, levando-a mais para a ação e menos para a dispersão? Vergonha na cara, não é isso? Autocrítica quanto ao desempenho, autocrítica quanto às horas trabalhadas, quantas horas de leitura por dia, minimamente, tudo isso é importante. Agora, ó, eu vou repetir aquilo que eu já falei 2 vezes aqui, mas agora eu quero ver se eu repito com calma e as 4 coisas que eu falei. Autocrítica, autoincorrupção, autocosmoética e autodesassédio. Acho que não sobrou nenhuma, né? Foi essas 4 que eu falei mesmo, né? Que são as 4 básicas, são os pilares da personalidade lúcida, autoconsciente, reciclada. Vou repetir. Autocrítica, autoincorruptibilidade,
autocosmoética e autodesassédio. Lá no fundo, tudo é a mesma coisa. Mas as quatro, é bom a gente mostrar as facetas, e tem leve diferença. Tem gente que acha que autocosmoética não é a mesma coisa de autoincorrupção. Eu, lá no fundo, acho que é a mesma coisa, tecnicamente, mas eu falo diferente. Não, a auto-organização é que vem depois. Quando eu já estou falando, já é para a auto-organização da pessoa. É aquilo que ela precisa. Com esses 4 itens, a pessoa chega lá. O nosso amigo que está perguntando isso aí, ó, são as questões básicas para ver isso. Olha bem o que é. A partir da sua vida atual, você vê como é que é antes. Agora, ó, não vai examinar a sua vida do jeito que você mostra para os outros. Examina a sua vida do jeito que você é para você. Essa é por isso que precisa da autoimagem, que é a autocrítica. A autocrítica tem que começar para melhorar a autoimagem da pessoa. Ela tem que ver a si mesma como ela de fato é. Enfim, é a buela, como ela é. Aquele negócio do colocalismo, é a buela. Sem a buela não dá. Professor, dentro do estudo da intraconsciencialidade, tem o que nós temos de inato e tem o que nós temos de íncitos, né? Como diferenciar uma coisa da outra e quais as variáveis que a gente utilizaria para isso? Você pode repetir tudo que eu quero usar, as mesmas palavras que você falou. Dentro do estudo da intraconsciencialidade, certo, nós temos o que é íncito e o que é inato. Certo. Como diferenciar uma coisa da outra e quais as variáveis que a gente pode utilizar? A primeira coisa, o íncito que você está falando é aquilo que você adquiriu nesse corpo? Então tá. Então o problema todo é o seguinte, o inato é sempre a base de tudo da sua personalidade, é o inato. É uma base maior e aquele que você acabou de adquirir, o adquirido atual, ele é menor. Então, é muito fácil você saber o que você adquiriu, porque essa memória todo mundo tem. O que é que a sua mãe te ensinou, seu pai te ensinou, a família, a mesologia te ensinou. Depois, o grupo, curso secundário, curso superior, o que você leu, a situação toda, com quem você esteve, se você teve preceptor, curso que você fez, viagem que você fez. Tudo isso é fácil você lembrar. Então, esse pouquinho da aquisição de hoje, você então começa a estudar o que é que veio do passado seu. Então, por exemplo, a sua tendência para pesquisar o processo do ponto de vista intelectual é uma coisa inata em você. Você já trouxe isso do seu passado. Então, isso já está tranquilo. Então, agora precisa ver o seguinte. Que inclinação que você teve com esse processo de ter essa vocação intelectual? Você foi para onde? Você foi estudar o quê? Aí, então, é que começa a vir o processo. É isso aí que você tem que levantar essa poeira. Então, qualificar entre aquilo que você trouxe, que é o inato, daquilo que você está adquirindo até o momento. Agora, ó, por aí vocês veem como é importante a Sinvex. Porque na Sinvex a pessoa, o rapaz ou a moça, já pode começar a usar isso com as poucas aquisições que ele já tem. Você está entendendo? Fica tudo mais explicitado, tudo mais claro. Professor, isso, por exemplo, assim, então o temperamento tem tudo a ver com o passado, que é o inato, né? É lógico. E o aqui vem, o temperamento é o seu passado. E o aqui hoje é o comportamento nosso. É isso? O temperamento é a prova do seu passado. É isso. Entendeu? E o comportamento é o de hoje, né? Ok, obrigada. Então. Sobre isso também, professor, que a Alzira perguntou. O adquirido, na realidade, pode só ser o relembrado, né? Pode. Mas agora o caso é o seguinte, ele é sempre relembrado atualizando os zeitgeist, a contemporaneidade. Porque você está numa mesologia diferente. E hoje tudo cresceu. Você está na era da supercomunicação, a era da globalização, a era dos serenões, tudo mudou. Então isso aí tem que dar um desconto enorme, não é assim não. Tem que ver com calma. É mais complexo. Talvez justamente sobre isso, quando eu relembro. Por isso, pois é, quando você relembra, você tem que estar muito melhor hoje do que aquela personalidade do passado. Se a personalidade está melhor, tem boi na linha, tem algum problema.
Se a personalidade passada está melhor. Sim, em vez dessa. Agora, quando eu relembro, eu trago para a minha realidade e alguns aspectos eu tenho facilidade para trazer. Outros aspectos eu vou relembrar e eles são imediatos. Você divide o processo da preferência, as predileções, são as vocações, as tendências da pessoa. Seria pela quantidade de repetição? É normal. Quando eu repeti mais, então usei mais aquela qualidade, mesmo que tenha ficado para trás, eu relembro com mais facilidade. Agora, vai chegar um certo ponto que você é capaz de dominar tanto o assunto a seu respeito, que é seu assunto fafá. Você está entendendo? Que o amparador vai chegar e falar alguma coisa, você vai corrigir o amparador. Quer dizer, nessa hora você já começou a transbordar. Você já está sabendo mais coisas a seu respeito do que ele. E isso é que é a raridade. Por quê? Ele, falando através, a partir do psicossoma, ele tem mais capacidade, vamos dizer, perquisição, de prospecção do que você. Então, se você começa a afirmar, é porque a sua logicidade, a sua racionalidade está ficando cada vez mais equilibrada e especificando com lucidez todo o campo de pesquisa. Aí a coisa muda de figura. O dia que acontecer isso, o negócio muda. Aí o próprio amparador vai falar isso para você. Agora, que nível de autopesquisa eu preciso ter para chegar nesse ponto? Tem que, do jeito que você está fazendo, é partir por aí. A massa crítica da investigação é essa que está na sua mão. Agora, você falou do inato e o insto. Entender? Por exemplo, quando eu vou estudar um assunto, eu começo a fazer associações dependendo daquilo que eu aprendi nessa vida, em colégio, estudos formais. Certo? E junto tem um pouco da holomemória. Mas, por exemplo, eu posso pegar... Como é que funciona isso quando eu, por exemplo, pego um livro que eu já li em 3 vidas o mesmo livro? Como é que eu vou saber que aquilo ali eu já mexi? Começa a fazer da Bíblia que já deu o negócio da Bíblia. E sempre rememora... Ok, como é que funciona? Eu quero entender a rememoração. Da diferença de você pegar um conteúdo. Perder o tempo em 10 vidas. Vem na Bíblia. E colocar o livro como sagrado. E para eles são até hoje. Esse povo tudo tem lavagem cerebral. Agora é a lavagem paracerebral multissecular. Certo. E mesmo assim, ele leu 10 vidas a Bíblia e tem um bloqueio mnemônico de cereais. Você já pensou os judeus que têm 5 milênios? É isso que eu estou... Deve ter gente que tem as coisas do Talmud, então você já não fala mais em século, é em milênios. Isso é que é lavagem cerebral. Talvez seja a maior da Terra, seja dos judeus. Eu já falei isso várias vezes. Eu falei até para amigos meus judeus que eles estudaram. Tradição, gente, é um negócio de 2 faces. Há tradições positivas e há o tradicionalismo negativo. Então, quer dizer, mesmo na mesma forma holopensênica, mesmo no mesmo ambiente, pegando o mesmo material, ele ainda assim não lembra, ele tem um bloqueio mnemônico máximo. Não, você pensa bem, a força que não tem essa ideia inata sobre os processos atuais. Se a ideia inata, ela tem certos, como eu falei aí no início, nós começamos essa conversa aqui hoje, eu falei, você não vai mudar isso em 3 meses. O negócio é 1 milênio. Você vai mudar em 3 meses? Está querendo muito. Tem que ponderar muito. Aí vem a minha técnica das 5 horas de reflexão. Que bênção que é. Professor. Para começar. Quantas vezes a pessoa precisa dessa técnica das 5 horas de reflexão? Para pensar nisso. Agora, a coisa mais séria, Gabriel, não é nada disso. A coisa mais séria é a pessoa se predispor a admitir isso. Ela admitir, ela ter convicção disso. Com toda sinceridade, seguindo esses 4 itens que eu falei. Ela não pode ser corrupta, autocorrupta. Para saber quem fomos no passado, quais são as perguntas básicas? A primeira coisa é o seguinte: olha você e ponha um ponto a menos do que você é. Por exemplo, você é jornalista atual. Então você pergunta, o que é que eu fiz no passado de comunicação?
uma vida, por exemplo, que não havia ainda imprensa. O que eu fazia em matéria de comunicação? Eu era o cara que chegava com o cavalo, abria assim o pergaminho e falava assim, o Dom Fulano está mandando que hoje vai acontecer isso, é isso? Por aí agora pensa o resto. Ele é jornalista, quem perguntou. Iniciei a prática do EV recentemente, mas não tenho certeza de que esteja fazendo tudo corretamente. Tenho dificuldade em visualizar o foco de energia descendente e ascendente. No entanto, consigo sentir ondas vibratórias percorrendo o corpo, de alto a baixo, como se fosse eletricidade leve, ou um formigamento agradável. Posso fazer a qualquer momento, em qualquer posição. Já observei alguma miocronia leve. Se eu pode dar alguma dica de como saber se o que estou fazendo está certo, por aí sim está certo. Mas agora anota tudo isso. Lembre-se, a sua etnia é de gente que gosta de detalhe. Olha o seu laptop e anota todos os detalhes e data. Isso é importante, você vai crescer muito nisso aí. Eu estou vendo que a sua etnia é do detalhe. Como e quanto influi o evoluciólogo na seriexologia pessoal? Ele influi indiretamente. Ele não vai diretamente para você mudar suas coisas. Mas ele influi indiretamente. Ele sugere, ele dá alguma notícia, ele informa sobre algo que acaba esclarecendo, ou indicando, ou servindo de seta para a pessoa seguir o caminho dela. Agora, eles não forçam a barra de nada. Paulo, essa pergunta que você passou aí para o teletertuliano, da profissão, né, do jornalista, e veio o que mexeu com comunicação. Agora, tem algumas profissões hoje que realmente não tinham no passado. A própria psicologia, que muita gente aqui hoje faz, não é uma profissão... Mas tem, jornalista, por exemplo, pode ser aquele cara. São 3 horas da manhã, aqui no castelo, tudo em paz. Daí a pouco o cara anda pelo outro lado e fala assim, são 3h15 da madrugada, tudo em paz no castelo de Abrantes. Melhorou bastante, né? O texto, pelo menos, está mais amplo hoje em dia. Estou te falando. Mas, tem assim, gente aí que já fez isso tudo. E alguns eram até em cima de cavalo. Que ele percorria o negócio que eu tinha aqui. Foi assim que hoje eles têm aquele negócio, tem uma chave em determinado lugar que o cara tem que chegar lá e marcar, né? Você sabe. Sim. De tantas e tantas horas tem que passar e fazer isso. Segurança tem muito isso. Tudo vem dos castelos, isso aí é da época, da monarquia. Professor? Tá certo? Eu acho que a psicologia tem muito a ver com os padres, confessores, né? Que ficavam lá estudando. Se tem. Até hoje, um pouco assim aqui. Se tem. Sim, irmão. Se tem. Isso é psicologia clínica. Eu só sei que a padaiada está sendo encantoada. Esse aqui é o termo atual. A clínica. A padaiada está sendo encantoada como nunca. Vamos ver o que eles fazem. Eles têm que dar um jeito na casa. Senão os evangélicos engolem a Igreja Católica. O Vaticano está sendo engolido pelo Evangelho. Chato, né? O direito canônico está sendo absorvido pela Bíblia. Terrível essa, hein? Direito canônico estudado tanto. Estão perdendo caminho. Tudo por quê? Tradicionalismo. Eles não abrem mão de certos conceitos. A camisinha, o processo o padre incólume, que não pode ter sexo. Quer dizer, ele devia primeiro de castrar o padre, né, para depois fazer isso. Mas eles não. Quer fazer o negócio do tapa. Não tem jeito, igual. Como é que faz? Tem uma outra coisa, professor, em relação aos padres confessores, né? Em que medida, eu até posso dizer para mim, um pouco de mim também, em que medida essas pessoas não ocupam esse lugar pelo prazer de escutar o segredinho do outro, né? Dos psicólogos mesmo, né? Pergunta da pessoa em si. Cada um tem que ser Ele está se confessando, Valdo. Ele fala do confessionário. Ele está fazendo a confissão pública. Saiu do confessionário para a rua. Do confessionário para a avenida. Existe isso. Professor, sobre isso que o Gabriel perguntou agora há pouco.
Então, a medida da assistência que a gente faz em uma pessoa nem sempre pode ser medida nesta vida. Porque se ela já vem repetindo os processos durante várias vezes, leu a Bíblia, por exemplo, o exemplo que o senhor trouxe. Vem fazer a medida da assistência, da mudança dessa pessoa, pode ter um padrão, um nível pequeno de mudança que não apareça que não tenha um impacto tão imediato. Vai ser aquela gotinha que não vai aparecer. Há alguns anos, apareceram um jornalista que queria falar comigo. Então, queriam fazer uma espécie coletiva comigo, todo mundo. Então, eu fiz como se fosse uma palestra, uma conferência, um pequeno curso para eles lá embaixo. Você sabe disso, né? Aqui. Agora, uma das coisas lá que foram me perguntar, o que o senhor acha da Bíblia? Eu falei assim, a Bíblia é um livro que você não pode perder tempo com ele. Até certo ponto, até pornográfico. Ainda bem que os meninos vão ler a Bíblia e não entendem bem o que está lá, porque é tudo negócio de versículo, eles não entendem bem. Porque senão ia haver muita pornografia. Isso não é bom. Então tem muita coisa da Bíblia que devia ser até proibido para menores, né, de 18 anos, por exemplo. Uma coisa assim. Um dos jornalistas saiu e foi embora. Ele não aguentou. Jornalista. Você lembra? Eu fiz a reunião. Já faz alguns anos. Quantos anos faz isso, hein? Se der tempo. Há muitos anos. Foi ou mais do que isso. Foi 2003 por aí. Então, por aí você tem uma ideia como é que é. Continuando lá. Por exemplo, assim, mesmo ainda continuando o estudo da intraconsciencialidade. Nós, por exemplo, assim, a gente tem mais facilidade em aceitar os trafares quando alguém nos aponta, né, do que os trafores. Isso é devido a essas lavagens subcerebrais? Não, você está falando de aceitar os trafares? Por exemplo, assim. Não, é o contrário isso aí. Não, por exemplo, assim, eu vejo assim, o Consim-Cobaia. Ele é todo feito não, o Consim-Cobaia é outra coisa. No normal não é assim, não. As pessoas não gostam que você mostre os defeitos delas. Eu sei, mas ao mesmo tempo, por que a gente não assume a responsabilidade de fato de muitas coisas, professor? Na Consim-Cobaia, as pessoas já estão, vamos dizer, já fizeram muita reflexão para chegar ali. Agora, no normal, as pessoas não são assim, elas não admitem. Elas admitem se você faz uma elogio, ela aceita. Agora, se faz uma reprimenda, ela não vai gostar. A maioria, assim, isso faz parte da natureza humana. Agora, pior da história, é a hora que você fala um traço fardo que ela tem, que ela não descobriu que tem. Isso aqui é o pior. Isso é a pior coisa que tem. Por isso que é muito importante a condição da Consim-Cobaia. Entende? Para equilibrar essa falta terrível aí da situação. Professor? Sim. Professor Valdo, eu não sei se há tempo para o senhor ajudar aí. Não tem tempo. Então, na questionologia, por exemplo, para mim fica muito tranquilo negar, não consigo, tá? Qual seria a admissão da dificuldade? É autoenfrentamento ou é criticidade, falta de criticidade no outro para responder sim, eu consigo? Agora você está falando aqui, você sabe de fato quem são as pessoas? De fato. As pessoas sabem de fato quem você é? Uhum. Por exemplo, tudo isso aqui é difícil. Há muita incompreensão, muito mal-entendido de um lado e do outro, de ambas as partes. Sim. Então a gente tem que saber muito, por isso que é importante o estudo da autoidentificação seriexológica. Uhum. Outra coisa, quanto mais a pessoa entende a si mesma, se ela está entendendo de uma maneira equilibrada e cosmoética, mais tranquila ela vai se tornar. Uhum. E mais, vamos dizer, ampla será a cosvisão que ela vai ter das coisas e das pessoas. Uhum. Então, por exemplo, a primeira coisa que acontece, quando a pessoa tem muita retrocognição, ela vê como ela, em si, é complexa. Claro. Aí ela olha para uma criança e vê também é complexa igual eu. Olha para uma mulher e vê ela também é complexa igual eu. Olha para aquela moça
larga a televisão, boboca, artista com o negócio todo, ela também é complexa igual eu. Ela está chegando na compreensão. Isso dá uma compreensão, que é aquilo que eu chamo da intercompreensão da pessoa. Ela começa a ficar mais suave na apreciação das coisas, mas ela vai ficar cada vez mais crítica e dura com respeito à verdade em si. Sim. Mas com respeito às pessoas, ela vai amainar. Não, vamos devagar. E outra coisa, ela vai reconhecer que as pessoas são capazes de tudo, muito mais do que ela pensava. Não só para o bem, como também para o mal feito. É aí que a gente tem que pensar. Por isso que o estudo desse tema de hoje é importante. Obrigada. Então, os nossos comerciais, por favor. Obrigado. As pontuações de hoje, 63 assinaturas do livro de presença, 24 perguntas presenciais, 19 perguntas online, 31 votos presenciais, 17 votos online, 220 acessos simultâneos à tertúlia. Hoje teremos recados do Alexandre, palestra gratuita da Sinvex, o Marcos do Sessão Pipoca, a Cristina, oficina, o Edenilson sobre a conferência da Apex e o Max, lançamento do livro JK em Brasília. Então, boa tarde a todos. Em nome da Sinvex, gostaria de convidar para a palestra Autoconhecimento e Assistência no Contexto da Invex. Vai acontecer amanhã na Expo Consciência, lá no Shopping JL Cataratas, às 19 horas, com a professora Virgínia Ruiz. Obrigado. Então, gente, é só para avisar que domingo agora, dia 18, tem Sessão Pipoca de novo, tá? Com o filme A Vida de Emílio Zola. Vou mandar um e-mail à tarde, tá? Pelo discernimento, convidando todo mundo, né, por escrito. O filme ganhou o Oscar de 38, tá? Um filme bem antigo. Né? O ator principal, Paul Muni, e a história do filme, o Valdo já comentou várias vezes sobre o caso Dreyfus, né? Narra a ascensão do escritor francês Émile Zola e seu envolvimento na defesa do capitão Alfred Dreyfus, militar condenado injustamente sob a acusação de traição apenas por ser judeu. Então ele ficou conhecido, já tinha vida ganha, o escritor francês, né, e saiu da casa dele, né, do conforto, etc., para se opor à justiça, né, aos populares. Né, e o filme é muito bom, uma frase até que eu vou colocar aqui, que tem no final do filme, que é: não há serenidade sem justiça. Foi o que motivou o francês. Então, gente, é bom que todo mundo vá, porque além da diversão, da integração, todos os recursos arrecadados são destinados à manutenção do discernimento. Tá? Obrigado. Boa tarde a todos. Nós estamos aqui para lembrar que amanhã estaremos ministrando a oficina Método Algoritmo para a Expansão de Verbetes. Essa oficina ela destina-se a todos aqueles que se interessam pelo trabalho de expansão de verbetes ou mesmo na escrita de verbetes enciclopédicos. Aos interessados, então, a gente solicita que realizem as suas inscrições junto à Secretaria do CIAEC e lembrem de levar os seus laptops. Obrigada. Bem, gostaria, em nome da Apex, estar convidando para a conferência online que vai ocorrer neste sábado, dia 17 do 4, às 15h30. Vai ser sobre biografia do Lasta Nossa, com a professora Laura Sanches. Ela já é pesquisadora há 5 anos, que ela já pesquisa Lasta Nossa, e que é uma personalidade que viveu de 1607 a 1681. Então, é uma personalidade que acabou se destacando do ponto de vista tanto de colecionador intelectual, como também utilizando a assistência para realizar o conhecimento junto da assistência, ou seja, promovendo, auxiliando interessados através do conhecimento a se melhorar dentro da sociedade da época. Então vai ser um tema bem interessante, uma atividade gratuita, no site da Apex, que é www.apexinternacional.org, sábado às 15h30. Obrigado. Boa tarde, pessoal. O IPC Editares convida para o lançamento do livro JK, que vai ocorrer em Brasília,
O nosso convite aí vai especial para os teletertulianos, principalmente aqueles que são moradores ali da região, né, de Brasília, região. O evento de lançamento vai ocorrer hoje, às 19 horas, lá no IHGDF, né, que é o Instituto Histórico de Geografia do Distrito Federal. Tá? Então, o evento acontece hoje às 19 horas. E também no domingo que vem vai acontecer o curso, lá na sede do IPC de Brasília. Então, a gente convida também vocês para participarem. E para maiores informações, vocês podem acessar o site do IPC, é www.iipc.org.br. Para amanhã foi eleito com 13 votos o verbete efeito da autosseriexialidade, seriexologia. Obrigado a todos e uma boa tarde.